Você deseja ter acesso imediato a mais de 120 conteúdos sobre como morar ou investir aqui nos Estados Unidos? Então acesse agora a nossa área de membros aqui no canal do YouTube da TV Flórida e se inscreva. Você tem acesso imediato. Para você que é patriota, seja muito bem-vindo. Esperamos você no nosso canal de membros aqui no TV Flórida Premium. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos nacionais e internacionais a partir das primeiras páginas dos jornais. A Grande São Paulo hoje amanhece com uma mudança climática depois da catástrofe que foi a ventania do fim de semana. Veio um frio. Estávamos com 11 graus, agora o sol desponta e a temperatura está subindo. Mas o importante que deve ser referido, deve ser conversado com você, foi a ventania. Ventos de cerca de 100 quilômetros se abateram sobre a Grande São Paulo, várias cidades do interior, Paraná, enfim, aquele vento lá do sul, por obras de tufões, formações em cima do mar, aquela coisa confusa que só os meteorologistas entendem, chegou a São Paulo. E veio de maneira violentíssima, provocando 7 mortes na capital paulista, na região metropolitana. E o que aconteceu? É evidente. Muitas árvores caíram, mais que de costume. Derrubaram os fios de eletricidade, de condução de eletricidade, atingiram veículos, etc., etc. Uma coisa dantesca, assustadora, que pegou praticamente toda a Grande São Paulo. O que aconteceu? Nós ficamos sem luz, sem eletricidade. Por exemplo, na minha casa, começou na sexta-feira e só voltou ontem às 10 horas da manhã. E mais. Você já imaginou o prejuízo? Geladeira, comida. Todos nós sofremos esse tipo de coisa. E você... e saiba que há áreas da Grande São Paulo, da própria cidade de São Paulo, que a eletricidade ainda não voltou. É claro, tivemos um temporal que não é habitual na Grande São Paulo e que mostrou que a Enel, que é a concessionária italiana dos serviços de eletricidade, não está preparada. Mas a região metropolitana não está preparada e há uma mudança mundial do clima. Então, esse tipo de coisa que dizem que nunca aconteceu, poderá certamente acontecer de novo. E a Enel, será que está preparada? A Enel demonstra, nestes dias, apesar de todas as desculpas, apesar de todas as explicações, uma incompetência extraordinária. Não conseguiu restabelecer a luz até agora em várias áreas, em várias regiões da Grande São Paulo. É um horror imaginar que nós estamos nas mãos de uma empresa de total e completa incompetência. Os telefones da Enel não respondiam, não havia uma avaliação, não havia uma previsão de volta.
A Enel disse que teve que importar de outros estados material, trazer pessoas, enfim, eu não sei exatamente o que, mas importou de outros estados para auxiliar aqui. Será que o pessoal é o suficiente? Horas sem luz, né? E o Enem? Eu conheço 2 lugares que tiveram que adiar o início das provas. Adiaram porque o material proibido, né, para funcionar, os geradores, não haviam chegado. Lula prometeu que haveria geradores em todas as escolas, mas alguns demoraram, né? O Enem é uma outra história. Mas eu queria saber o que o governo vai fazer com a Enel. Vai punir a Enel? Vai nos indenizar pelos prejuízos? Né? A indústria que funciona nos fins de semana parou. Quer dizer, é um problema gravíssimo, né, que mostrou o que pode acontecer para o futuro. Internet parada, gente que perdeu a comunicação e ficou procurando uma tomadinha no shopping sobrecarregados para carregar o seu celular, né, uma tomadinha. Filas nas tomadas, você acredita? Enfim, aconteceu o diabo em São Paulo nessas últimas horas e eu insisto em repetir que continua faltando luz. Não me venham os senhores diretores da Enel dizer que a chuva foi demais, os ventos foram como nunca havia acontecido. De fato foram, mas o restabelecimento da luz restabelecimento da eletricidade depende exclusivamente da Enel, que o fez de maneira porca, não deixando a população de São Paulo à míngua sem eletricidade. Quero ver o que os responsáveis vão fazer com essa empresa. É uma empresa privatizada. Eu sou a favor das privatizações, tinha que ser privatizada mesmo. Agora, tem que responder. Existem certamente cláusulas contratuais, tem que responder. E se não tiver competência, tem que ser afastada, tem que ser substituída. Não podemos continuar, não podemos estar, né, ao abrigo de uma porcaria, de uma empresa que não teve condições, né, submetida a um teste, de resolver rapidamente um problema gravíssimo que foi a falta de eletricidade em toda a região metropolitana de São Paulo, em outras, etc. É realmente a minha solidariedade com você, que acabou ficando sem luz no fim de semana, que perdeu comida na sua geladeira, enfim, um horror, um filme de terror. A Enen, os nossos melhores agradecimentos por um filme de terror que ela passou de graça para a população paulista, fazendo a população. Isso que é participar de um filme de terror, viu, Enen? Enem não. Enem. Não. Enel. Eu confundi com o Enem pelo seguinte: o Enem foi prejudicado. Também teve o Enem, que foi outra demonstração de incompetência, dessa vez do governo. Por quê?
porque na hora da distribuição dos locais que deviam ser próximos à residência, eu já falei disso, a residência dos alunos, a incompetência dos organizadores do Enem, que estão pondo a culpa na empresa contratada para isso, mas são eles os culpados, né? Confundiu e colocou os jovens muito longe de suas casas, inclusive bairros que têm nomes iguais ou parecidos com cidades. Esses alunos, esses jovens houve determinação que eles fizessem o Enem em outras cidades. Eu confundo o Enem com a Enel. Grave esse nome, Enel. Enfim, o Enem, a prova foi interessante, teve o 28% de abstenção, a dissertação versou sobre mulher, né? E, infelizmente, né, houve esse tipo de problema. A condução foi gratuita, uma boa ideia dos governos. Agora, enfim, essa questão, teve gente que começou, tem pais reclamando que teve aluno que começou fazendo a prova no escuro. Não dá, né? Vamos ver se domingo que vem, que continua o Enem, a Enel dá conta do recado. Olha a manchete da Folha: edital de emendas empaca em Congresso, com fartura de verbas. Só 11 de 594 parlamentares adotam mecanismos que aumentam a transparência sobre destino de investimentos. Eu quero dizer o seguinte, eu quero colocar dúvidas mesmo sobre esses investimentos. Falar assim direto. Por que não tem transparência, senhor parlamentar? Eu sou contra essa verba, essa prerrogativa de deputado e senador indicar as obras, etc, etc. Mas por que não há transparência? O que acontece? O que você esconde, ilustre parlamentar? É uma dúvida. O que você esconde? Né? A população quer saber. O dinheiro é nosso. Nós que pagamos impostos. Ai, meu Deus. Tá aqui, quer ver? Caos em São Paulo reflete falta de preparo, dizem especialistas. O impacto da tempestade de sexta, que ontem ainda afetava 1 milhão de paulistanos sem energia, expôs uma série de falhas de gestores públicos, dizem especialistas. Podas de árvores e enterramentos de cabos são necessários, mas o problema inclui a inadequação estrutural às urgentes mudanças climáticas. Você vê, o clima está mudando no mundo. Será que esses caras não perceberam? Inclusive o prefeito e o governador. A Folha publica aqui uma foto. Isso é um parreiral na Argentina, né? Vinícola Rutini, na região argentina do Vale de Uco e Mendoza, afetada pela mudança do regime de neve. Olha aí, ó. Está afetando, né, a modificação, né, as mudanças climáticas, né, que, com aquelas razões que a gente já conhece, né, enfim. Mas a Folha mostrou essa questão na Argentina. A Argentina tem essa desgraça aqui da neve e o Boca Juniors, que perdeu para o Fluminense na decisão da Libertadores. O jogo é jogo, mas o que aconteceu de briga,
uma coisa selvagem, né? Selvagem. Os argentinos cercados em Copacabana, não sei de que é a culpa. Um põe a culpa no outro, prisões, mas uma coisa selvagem, selvagem. E também policiamento fraco, né? Hoje começa aquela tal de GLO. Então, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem até poder de polícia, podem prender, podem mandar abrir a sua mala. Antes não podiam, até a GLO não podiam. Mas agora com a GLO, que começa a vigorar hoje, isso é possível, né? E o governo está tentando dar uma reagida às críticas que está sofrendo pelo aumento da criminalidade no Brasil. Então, é um negócio que... olha o que o Estadão botou aqui. Olha o que o Estadão botou aqui. Presidentes usam GLO para maquiar incompetência na segurança pública. Isso não vai adiantar nada, é uma enganação, Põe as Forças Armadas, não tem nada a ver, não sabem, imagine, vai substituir um agente que revista malas, etc. Não é assim tão simples. Tem toda digamos, uma ciência nisso, um treinamento que... aí você vê alguém de uniforme, esse pessoal é treinado para guerra, não é treinado para investigação policial, não é treinado para policiamento preventivo, não é treinado para nada disso. Então, o governo se viu emparedado, né, prensado, e, de repente, vem de novo, cada governo vai, vamos agora, vamos combater o crime organizado. A Marinha vai usar 120 embarcações e veículos na GLO. A atuação da Força Naval nos portos é limitada por lei, mas uso de tropas e equipamentos é ampliada na operação. Imagine. Aí vão esperar dar uma amainada nisso. O problema o buraco é bem mais embaixo. Você não precisa ter um planejamento geral, você precisa, enfim, o crime mudou, né? E as estruturas de segurança são as mesmas há 500 anos, as leis são as mesmas. Tem muita coisa para ser mudada, As leis brasileiras são extremamente tolerantes com o crime, né? As polícias, grande parte das polícias são cooptadas pelo crime. As polícias perderam a sua capacidade total de investigação, não investigam nada, né? Dão um pau, ameaçam o réu lá, o preso confessa tudo, porque quando ele vai perante o juiz, ele diz, olha, fui ameaçado, apanhei, mas basta ele dizer que foi ameaçado, o juiz cancela se você não tiver provas, né? Vale a palavra de quem confessou. Confissão não é assim. Confissão não é assim. Segunda-feira é duro, viu? Nós estamos com uma baixa aqui na nossa equipe. O Luiz Antônio Narte sofreu uma queda em casa, fraturou o fêmur e está internado num hospital, sofreu uma cirurgia
e nós estamos trabalhando só com o Fernando C.A. e com o Cássio Emerick, que é o nosso exército Brancaleone. Vamos para o Globo. Lolita Rodrigues, uma das precursoras da TV no país, morre aos 94 anos. Olha, uma das precursoras quer dizer o seguinte: no dia, em setembro de 1950, eu tinha 9 anos, eu tive 9 anos, sim, pode acreditar, não nasci velho, inaugurou-se a televisão brasileira e era a Tupi de São Paulo, com 2 câmeras, a presença do então presidente, chefão dos Diários Associados, Assis Chateaubriand, e foi a primeira emissora de televisão da América Latina, TV Tupi Difusora, Canal 3, depois mudou para 4. E a Lolita Rodrigues cantou uma composição feita especialmente para a oportunidade, que foi o hino da televisão. Nunca mais ouvi, eu não ouvi na hora e nunca mais soube desse hino. Ela morreu no fim de semana, aos 94 anos. Ela era cantora e atriz, simpaticíssima, participou intensamente durante muitos anos da televisão brasileira. Perdemos Lolita Rodrigues. Temas femininos e abstenção ainda alta marcam o primeiro dia do Enem. Ao todo, 28% dos candidatos não compareceram, patamar maior do que no período pré-pandemia. PF investiga vazamento na prova 3 horas antes do permitido. Apareceu na internet. Aí tem um monte de desculpas. Não, quando apareceu os portões já estavam fechados. Como é que isso vazou? Só no tempo do Bolsonaro que tinha problemas? Como é que o ministro da Educação nos responde ao que está acontecendo? Como é que isso vaza? Vaza sozinho, assim, por um ato de transmissão de pensamento? Tem corrupção envolvida nisso. A Polícia Federal está cuidando, esperamos que se cheguem aos verdadeiros responsáveis. Lula tem o mesmo percentual de mulheres no governo do que Bolsonaro. O levantamento realizado pelo Globo mostra que a gestão atual tem apenas o mesmo número de mulheres no governo, mostra que a gestão tem apenas 40,9% dos cerca de 37 mil cargos comissionados ocupados por mulheres. Segundo o censo, elas são 51,5% da população brasileira. E o Centrão deitou falação, os deputados fizeram declarações à Folha dizendo o seguinte: olha, essa história de Lula culpar o Centrão pela nomeação de poucas mulheres na retirada das mulheres do Ministério, a defenestração das mulheres do Ministério, o Centrão não tem nada a ver com isso. Lula botou a culpa no Centrão e o Centrão está respondendo. Nem todo mundo quis falar porque depende da caneta do Lula, por umas verbinhas, etc, etc. Pequenas empresas poderão escolher fornecedor de energia a partir de 2024. Mercado Livre vai permitir que 165 mil companhias de pequeno e médio porte escolham seu fornecedor de energia. Enfim, eu não vou dissertar sobre drogas agora, mas com todo respeito e licenciado Siddhartha Ribeiro, quero divergir, tá?
as drogas, maconhas, é um começo. Veja aí com as famílias que têm dependentes de maconha, como é que elas vivem. Veja quantas vidas apagadas por causa de drogas, inclusive maconha. Ressaca no Rio, apagão em São Paulo. Domingo foi de transtornos para cariocas e paulistas. No Rio, com a ressaca, 2 banhistas foram resgatados por bombeiros e um terceiro está desaparecido no mar, que chegou a invadir a pista no Leblon, tá aqui. Em São Paulo, ao menos 600 mil pessoas estão sem luz desde sexta-feira por causa da chuva que deixou 7 mortos. Eu não falei do Rio, me perdoe o pessoal do Rio, mas bateu em mim aqui em São Paulo. Foi por isso que, né? Mas eu repito as minhas críticas. Eu não sei o que aconteceu exatamente em termos de eletricidade no Rio, mas de qualquer jeito a gente é sempre solidário. Deixa eu ver. Saída de Gaza é novamente fechada após 3 dias. Decisão acontece depois de bombardeio de ambulâncias e pode atrasar, vai atrasar pelo jeito, a retirada de brasileiros que era prevista para até quarta-feira. Depende de Israel, Egito, Estados Unidos e de quem que está patrocinando, né? Me dá uma espiada aí a um país árabe que está patrocinando. Pensei que você ia mostrar o país árabe, você me disse que o jornal está para acabar. Não, quem está patrocinando? É uma falha de memória. Bom, o Itamaraty aí está com medo de levar a culpa. Não tem culpa, o Itamaraty está agindo como pode, como precisa. Essa semana é uma semana importante porque deve ser votado quer ver? Tem votações importantes. Deixa eu pegar o boletim da CNN para ver se eu pego todas as votações aqui. Deixa eu ver, BTG, Desperta, 5 fatos da CNN. Olha, os Estados Unidos mandou um submarino, mandou um submarino para o Oriente Médio. Alerta, num raro anúncio, os militares dos Estados Unidos disseram que um submarino de mísseis guiados chegou ao Oriente Médio. E a Rússia, no domingo, fez um teste balístico intercontinental, foguete lançado de um submarino e com potencial de carregar ogivas nucleares, hein? E velocidade, supersônico. Catar, aquele país é o Catar, imagine, é o Catar. Catar, Estados Unidos, Israel e Egito. Você imagine 4 para analisar nome por nome e ainda com todos os problemas que existem, tudo isso vai demorar. O Egito não quer receber esse pessoal, tem medo de infiltração, você já ouviu isso. Enem, Fórmula 1, a Polícia Civil de São Paulo prendeu 10 pessoas foragidas da Justiça desde o início do Grande Prêmio São Paulo Fórmula 1. Usaram, aqui não está escrito, claro, não iam andar, usaram aquela identificação das pessoas através de equipamentos que, deixa eu ver como chama, identificação facial. Reconhecimento facial, diz o Cássio. Falta de luz em São Paulo, pauta do STF. O Supremo Tribunal Federal dará continuidade nesta semana à análise de processos
já iniciados. A pauta tem como primeiros itens casos que tratam dos requisitos para pedido de divórcios. Deixa eu ver, a ação discute a correção das contas do Fundo de Garantia. O governo está tremendo por isso. O governo pediu acordo, mas ainda não há definição. Fixação de uma tese sobre possibilidade de derrubada de decisão judicial definitiva dada nos juízos federais que tenha se baseado em norma posteriormente declarada inconstitucional pela Corte. E o Fernando Haddad está tentando empurrar para 2024 a definição, quer ver, maior tribunal do país, ciclo de queda, deve levar a Selic, incerteza final. Eu vi essa coisa, preço médio dos imóveis, eu acho que está aqui no valor. Fazenda, né, leia-se Fernando Haddad, quer mais tempo antes de mudar a meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad e seus auxiliares tentam convencer o Palácio do Planalto que é necessário mais tempo antes de definir uma mudança na meta de zerar o déficit primário no ano que vem. E a reforma tributária deve ser votada nesta semana. Deve ser. Me parece que uma reforma tributária desse tamanho merecia mais tempo, pronto o projeto de análise dos senhores parlamentares. Em todo caso, eles devem ter prática para fazer aquela leitura rápida, então tudo bem, né? Vão resolver o nosso destino nas coxas. Vamos a quem tomou cafezinho conosco. Segunda-feira é duro, viu? Mas não devia existir segunda-feira. Maria Virgínia, Denise Rosa, Jarlene Melo, Yara Maria, Raquel Policarpo, Letícia Holanda, Lucimar Valles, Antônio de Jesus, Ricardo Amaral, Ezequias Ribeiro, Beth Salem, Altino Souza, Mário Henrique, Ricardo Bronfman, de Israel, né? De Har Brachá, Israel, Jair Apelinato de Limeira, Valdir Macedo, de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, e Celiane Souza, de Sarzedo, Minas Gerais. Vai sumindo a história da Ucrânia dos jornais, mas o Zelensky se queixou de grandes bombardeios, e um general disse que falhou essa tal reação, enfim. E o Zelensky disse que ainda não está preparado para negociar. Está muito longe, tudo a não ser que surja uma grande ideia, grande novidade. Pessoal, até amanhã, muito obrigado pela sua audiência e está tudo dominado. Tchau.